Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo querido, estamos de volta, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e estou aqui há mais de 2 anos se dedicando ao ensino do texto bíblico, juntinho com vocês. Tem algumas pessoas que nos acompanham aí desde o comecinho, que alegria. Nós estamos no 6º livro da Bíblia, essa 6ª temporada. Nós vimos Gênesis, Êxodo, Levítico, nós vimos Evangelho de Lucas, Evangelho de João, estamos próximo ao fim do Evangelho de Marcos. Hoje, Marcos capítulo 13, parte 3, episódio número 493. Vamos concluir hoje esse capítulo 13, depois o capítulo 14, com alguns episódios, acho que vai ser 5, se eu não me engano. Vai ser o capítulo 15 e o capítulo 16 encerra Marcos, tá bom? E a gente vai lá para Números, no Antigo Testamento. A gente vai concluir aqui sobre esses sinais da preparação da segunda vinda de Jesus, que o texto nos fala, do versículo 32 ao 37 desse capítulo 13, onde você encontra aí na Bíblia, você pode ler. E aqui, mais uma vez, o nosso Senhor, ele passa de um evento típico à consumação antitípica de todas as coisas. Da destruição da cidade santa, ele passa a falar sobre dissolução das coisas visíveis. A limitação do conhecimento do nosso Senhor aqui, de que ele não sabe nem o dia nem a hora, mas somente o Pai, diz respeito deve ser entendida em relação à sua natureza de filho do homem, na qual ele estava sujeito a outras condições sem pecado da humanidade, e como crescer em sabedoria, crescer em estatura, sentir fome, sede ou coisas relacionadas ao gênero. Veja que não estava dentro da esfera do seu ofício profético revelá-lo, pois pertencia aos tempos ou estações que o Pai estabeleceu dentro de sua própria autoridade. Dentre os grandes eventos consequentes de sua vinda, um desses grandes eventos será a ressurreição dos mortos. Agora, diz o apóstolo, Cristo ressuscitou dos mortos e se tornou as primícias, ou seja, o primeiro dos que dormem. Mas então será o grande dia da colheita desse mundo. Então um grito será ouvido, é o que nos diz a Bíblia, tão alto, tão penetrante que atingirá o ouvido frio e surdo da morte. A voz do arcanjo ressoará pelos recessos sombrios da tumba, chamará à vida os mortos enterrados. A trombeta de Deus, ela ressoará através das cavernas da terra, das cavernas das profundezas do oceano, até que a terra e o mar entreguem os mortos que neles estão. Então será cumprida a palavra de nosso Senhor registrada em outro lugar que diz: chegará a hora na qual todos os que estão em seus túmulos, ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Aqueles que fizeram bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para o juízo. Os mortos, pequenos e grandes, estarão diante dele, o julgamento será estabelecido e os livros abertos. Todas as nações e tribos e línguas e povos serão reunidos naquele tribunal de Deus. Todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para prestar conta das obras praticadas no corpo, sejam boas ou más. As decisões daquele dia serão definitivas, não cabendo alteração, recurso ou reversão. Não apenas isso, com base nos princípios invariáveis de justiça, equidade, retidão e verdade. Eles se recomendarão às consciências de todos os envolvidos. Os condenados e justificados concordarão com eles. Os pecadores concordarão com eles como justos, os santos os aprovarão como graciosos. Os anjos os aplaudirão como dignos,
e todas as inteligências deverão reconhecê-los como tão imparciais quanto irreversíveis. A outra grande lição do capítulo é sobre vigilância. O nosso Senhor insiste nessa lição, repetindo-a com grande seriedade e conjugando com ela o dever da oração. Presta atenção, vigiai e orai. Vigiai, portanto, e novamente, vigiai. Os dois deveres, vigilância e oração, são frequentemente associados. Vigie e ore, para que não entres em tentação. Ambos juntos, eles representam a força divina e humana em cooperação e união um com o outro. Se vigiarmos sem oração, dependemos da força humana e dispensamos a ajuda divina. Se orarmos sem vigiar, dependeremos apenas da força divina e desprezaremos os meios humanos de ajuda que o próprio Deus nos ordenou empregar. São as duas fortes armas de defesa contra o maligno. E não podemos, sem grave abandono do dever e o mais grave perigo, nos separar de qualquer um deles. Embora não haja aplicação expressa da ilustração, uma circunstância que acrescenta muito à facilidade e graça da narrativa, não perdemos e não encontramos dificuldade em fazer essa aplicação. O dono da casa é nosso Senhor. Seus discípulos, em primeiro lugar, são os domésticos, a quem ele confiou a administração da casa, quando ele próprio partiu para a boa terra distante, designando cada cristão sua própria esfera de trabalho e o dever especial que ele estava obrigado a cumprir. E deixando uma carga estrita de vigilância com o porteiro que guardava a porta, isso é, o ministério em geral, que são vigias nos muros de Sião, ou Pedro em particular, a quem foi confiado o poder das chaves para abrir a porta da fé para os judeus e gentios. Também não concedemos nada ao conceito romanista em referência à supremacia de Pedro ou seu papado, uma posição que o próprio apóstolo nunca reivindicou. Seja como for, no entanto, o dever de vigilância é imposto a todos. Não sabemos nem o dia e nem a hora da volta de nosso Senhor. Nenhuma criatura semelhante pode nos dizer, nenhum ministro ou homem pode nos informar, nenhum anjo pode nos dar qualquer sugestão, nenhum mensageiro de nenhum dos dois mundos pode nos trazer notícias. Daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos de Deus. Agora, embora a vinda do Filho do Homem não deva ser confundida com a morte, pois os dois eventos são bastante distintos. Ainda assim, para todos os propósitos práticos e no que diz respeito aos nossos interesses pessoais, a morte é a vinda do Filho do Homem para nós individualmente. Pois se ele vem até nós ou nos chama ele, é praticamente a mesma coisa para nós. Pois então o nosso destino é finalmente para sempre fixado. Porque esse evento, que embora não seja a vinda do Filho do Homem à igreja em sua universalidade, equivale à sua vinda ao cristão em sua individualidade. É incerto quanto ao tempo. Esse grande evento pode estar próximo, mais próximo, quando menos esperamos. Esse dia pode ser o nosso último na terra e o nosso primeiro no mundo espiritual. Nessa mesma noite, a alma pode ser requerida. Hoje mesmo nossa lâmpada pode perder o óleo e apagar-se na escuridão. Nesse mesmo dia o nosso tabernáculo terreno pode cambalear e se desfazer em pó. Hoje mesmo, nossa maravilhosa harpa, com suas cordas, pode desafinar e perder a melodia. O que é a sua vida? É um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece, se vai. É a respiração em suas narinas e a qualquer momento essa respiração pode ser retirada.
Em sua vinda, ele lidará conosco separadamente e individualmente. Seremos reunidos em conjunto, mas tratados em unicidade em detalhes. Você, querido ouvinte, eu e todos nós, em breve, prestaremos contas de nossa vida a Deus. Em breve serão contados os talentos, sejam 10, 5, 1, que Deus nos deu. Se os enterramos na terra, os multiplicamos, melhorados e aumentados. Se desperdiçamos os bens de nosso Senhor ou os usamos em seu serviço e para a sua glória, será descoberto. Somos obrigados a estar atentos, pois no último grande dia, todos e cada um e os muitos, ficarão face a face com o juiz de toda a terra. Se pararmos e ponderarmos sobre a vastidão dessa multidão, quase nos sentiremos dominados pelo pensamento. Já imaginou? Pense comigo. Em todas as pessoas de uma única nação sendo reunidas. Que multidão eles fariam. Pense comigo em todos os súditos de um grande império sendo reunidos em um lugar e em uma época. Que assembleia seria? Vamos então pensar em todos os habitantes de um só dos cantos do globo terrestre sendo congregados. Que imensa reunião de massa seria assim formada. Agora, no entanto, o pensamento da grande congregação na vinda do Filho do Homem supera em muito tudo isso. A assembleia, a reunião que se implica, que um dia acontecerá, ela consistirá não apenas dos habitantes de uma província, uma nação, um império ou um quarto do globo terrestre, mas compreenderá todos os habitantes de todas as províncias, nações, impérios, bairros do globo terrestre ao longo dos tempos e ao longo de todos os séculos. Dá para imaginar? No entanto, nenhuma pessoa em toda aquela multidão ficará oculta aos olhos daquele que vier naquele dia. Ninguém será capaz de escapar de sua presença, ninguém escapará de sua sentença. Ninguém estará tão distante a ponto de ser incapaz de dar uma olhada nele. Ninguém que em seus olhos não estejam repousados. Todo olho verá. O olho que contemplou sua bondade e sua graça, o olho que viu sua glória, como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O olho que olhou e ansiava por sua aparição. Aquele olho também, ao contrário, que olhava apenas para os objetos dos sentidos e do pecado, as pompas e vaidades do mundo, as loucuras da vida, o olho que nunca olhou para a cruz ou nunca lançou mais do que um olhar passageiro para ela, então se desviou com frieza ou cuidado ou desprezo. O olhar do amigo e seguidor, o olhar do inimigo e do falso mestre, todo olho verá. Além das lições anotadas aqui, há outras que nós podemos anunciar. As lições espalhadas por esse capítulo são como flores em um campo de verão. O céu e a terra passarão. A estrutura da natureza, estável como agora parece, tem em si os elementos de mudança. A mudança nos estratos geológicos da terra abaixo de nós, no céu acima de nós, no mundo natural ao nosso redor. Grandes mudanças já ocorreram na terra, no mar, no céu. Grandes mudanças físicas estão acontecendo diariamente. Mudanças ainda maiores podem ocorrer no futuro. As induções mais seguras da ciência apontam para tais mudanças e colapsos. Mas minhas palavras, disse o nosso Senhor, não passarão. Suas palavras passaram para a vida espiritual de seu povo, vivendo neles, e sendo exibido na sua conduta, sendo ilustrado por seu caráter e consolando-os na hora necessária. Os estadistas foram guiados por eles. Os legisladores elaboraram leis baseados na palavra. Os filósofos fizeram mais uso deles na construção de seus sistemas do que eles mesmos estiveram dispostos a reconhecer para os outros, ou mesmo tiveram consciência deles. As palavras de Cristo por milênios se misturaram com as inspirações do poeta.
Eles quase se moveram no mármore da estátua e falaram através da tela do pintor. O tempo não esgotou a plenitude de sua palavra. Nenhuma mancha tocou o frescor de sua palavra. Nem nada foi tirado da fragrância, nem deteriorada da sua palavra. A publicação do Evangelho entre todas as nações. O Evangelho deve ser anunciado. Aqui era anunciado o grande fim a ser alcançado. Nós vimos como isso foi virtualmente realizado antes da queda de Jerusalém, no mundo até então conhecido, mas o mundo ampliou suas fronteiras desde então. Continentes e ilhas foram adicionados a ele. A navegação e as viagens ampliaram a geografia aumentou as dimensões do globo, pelo menos revelou aquelas regiões antes desconhecidas. Cenas semelhantes às que precederam a vinda de Cristo na queda de Jerusalém podem ser repetidas em uma área muito mais ampla, numa escala muito maior, através dos meios de comunicações hoje, ou quem sabe até no uso de inteligência artificial para a propagação da palavra de Deus. Veja, pode haver guerras, algumas reais, outros rumores, grandes conflitos internacionais, lutas mortíferas fatais. Então, como antes, pode haver catástrofes físicas, visitas providenciais como as dores de parto de eventos maiores, as dores de parto na gênese da nova ordem das coisas. Então, como antes, pode haver perseguições prolongadas, repetidas e o rompimento dos laços de parentesco mais próximo, com ódio universal por causa do Salvador. No entanto, meus queridos, apesar de tudo, os homens devem possuir suas almas com paciência. Ou melhor, de acordo com a leitura correta, ganhar suas almas, sua vida real, pela paciência. Resistência paciente e não resistência violenta. Martin Luther King Jr., Mandela, muitos entenderam isso. Os homens podem estar cansados de vigiar, de estar atentos, ansiando por paz, e ainda assim a mesma lição deve ser repetida, o mesmo dever praticado. O que eu digo a vocês, digo a todos: observe, a vigilância ainda é dever da igreja e do cristão. Então ficar atento, vigiai e orai. Essa é a necessidade. A gente se encontra então no próximo episódio para falar sobre o capítulo 14. Tá joia? Sem falta. Se Deus quiser, a gente se vê lá. Um abraço, Deus abençoe. Até breve, tchau, tchau.